Eu precisei recomeçar o meu ministério em um novo lugar. Contei aqui em um outro testemunho que eu fazia parte de uma igreja onde um escândalo, infelizmente, nos tirou da nossa zona de conforto e fez alguns estragos dentro de algumas pessoas que tinham aquele lugar como um lugar de cumprimento de propósito. E mediante a todos os processos que nós vamos vivendo de tempos em tempos com o Senhor, aprove o Senhor Jesus me levar para um novo lugar, para um lugar de recomeço. Mas não é só sobre chegar neste lugar e recomeçar de um dia para o outro. Não é só sobre chegar em um novo lugar e começar de onde você tinha parado. É sobre todo o processo de dar um reset na sua história e literalmente começar de novo, recomeçando a nossa história. Eu não sei vocês, mas eu não romantizo o recomeço, porque eu tenho muita dificuldade em recomeçar. Mas o Senhor tem me ensinado em todos os meus recomeços que, embora eu tenha minhas dificuldades com o recomeço, Ele sempre vai ser o Deus do recomeço. E muitas vezes eu olhava o fato de recomeçar como um fracasso, como algo distante, como algo ruim. Só que nessa história especificamente, nesse recomeço que eu precisei ter ministerialmente, de ir para uma nova denominação e afins, eu comecei a encontrar, a ver, a enxergar no caráter de Jesus esse Deus de recomeço. E ele se tornou apaixonante para mim. E eu posso te dizer que eu tenho certeza que eu vou recomeçar muitas outras vezes na minha vida, só que dessa vez ele me deu uma impressão assim tão forte no meu espírito que eu entendi a necessidade de recomeçar muitas coisas na minha vida e que eu era uma menina bem mimada, porque eu reclamava muito dos recomeços, inclusive desse recomeço eu reclamei muito, mas no meio dos processos eu me apaixonei por esse Jesus que é o Deus do recomeço. E eu queria compartilhar com vocês esse testemunho de forma que pudesse florescer outras pessoas a também recomeçar, mas dessa vez com um olhar diferente, não sobre a vida ou a situação específica, mas olhando Jesus, o Deus do recomeço, de uma forma diferente. É sobre isso esse vídeo. Vamos lá. Eu contei sobre o escândalo e afins, e houve um momento desse processo pós-escândalo que Deus começou a me direcionar. Olha, eu vou te dar uma liderança, vou te levar para um lugar. E tudo que eu queria naquele momento era ir para uma igreja grande, né, na qual eu não fosse vista, que eu pudesse entrar e sair calada, somente assistir o culto. E Deus fez totalmente inverso do que eu tinha pedido, né? Eu queria um lugar para, assim, realmente não ter vínculos, essa é a palavra certa, não ter comunhão, só ir, assistir culto e voltar. E aí Deus muda toda a minha história porque ele me direciona para uma igreja no meu bairro, onde eu conhecia boa parte da igreja, não todo mundo, mas boa parte dessa igreja. E ali foi onde o Senhor me submete a mais um processo de recomeço. E eu não falo nem do processo de recomeçar ministerialmente. Eu não tô falando de cargos de liderança, eu não tô falando de função, porque isso fica em segundo plano, isso fica para depois de um tempo. Mas a parte mais difícil do recomeçar é você se sentir parte daquela igreja, é se sentir em comunhão com os irmãos. A maior dificuldade é você se sentir confortável em uma reunião com todos os irmãos, é literalmente ser parte. Talvez você seja uma pessoa que tem mais habilidade para poder se socializar com as pessoas, mas talvez você seja assim como eu, que realmente tem dificuldade de se abrir, principalmente porque eu tinha vindo de uma decepção muito grande, então eu tinha medo daquilo acontecer de novo, eu tinha medo de, quando eu tivesse me sentindo confortável naquela igreja, ter que ir para outro lugar. Então, na minha cabeça, eu pensava que entrar muda e sair calada naquela igreja fosse o melhor para mim. Então, quando acabava o culto, eu meti o pé, era primeiro embora. E, ao mesmo tempo, eu já tinha experimentado do que é o amor da igreja, né? O amor da comunhão entre os irmãos. Então, por mais que eu estava fugindo daquela situação, eu também tinha uma saudade dentro do meu coração. A saudade de ser igreja. Mas eu olhava para tudo aquilo e eu falava, Deus, eu não consigo me abrir, eu não consigo me socializar, eu não consigo nada. Então, talvez seja melhor ficar aqui no meu cantinho, ser apenas uma frequentadora de culto e tudo bem. Só que Deus, ele tinha falado desde o primeiro momento comigo. Eu estou te enviando para um recomeço. Então, se era um recomeço, alguma coisa Deus ia fazer eu viver de novo. Não era para mim estar num lugar e vivendo uma nova história, tipo, somente de frequentar o culto e ir embora. Deus queria que eu fosse igreja de novo. Eu não estou falando de títulos, não estou falando de cargos, de funções. Eu estou falando do poder da comunhão. Aquilo que nos mantém conectados como um corpo vivo, literalmente, como diz a palavra do Senhor. E eu fugindo dessa realidade, eu achando que, é muito difícil, eu não quero recomeçar, eu já passei por isso, e com todas aquelas frustrações que eu usava como desculpa para não recomeçar, mesmo Deus já me enviando para outro lugar. E aí o Senhor começa a falar comigo sobre o desafio do recomeçar. Na verdade,
não foi nem um falar do Senhor, né? Foi um convite. Você vai querer esse recomeço? E é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. É sobre esse testemunho que eu queria compartilhar de forma que edifica outras pessoas. Por mais que o Senhor tenha uma direção para nos dar, o recomeço ele é uma decisão. A gente precisa decidir se a gente quer ou não recomeçar. E muitas vezes nós queremos clareza na direção de Deus. A gente quer que Ele já revela todo o processo, que ele explique pra gente por que aquele lugar, por que daquele jeito. Quando na verdade o Senhor só quer a nossa obediência. E no meio do caminho, depois que nós vamos seguindo as instruções dele, é que ele vai trazendo novas instruções. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é que eu tenho certeza que, assim como eu, você tem muitas orações não respondidas e orações antigas. E são nos novos começos que o Senhor responde muitas das nossas orações. Eu começo falando isso porque eu queria te dar uma alta expectativa para enxergar a possibilidade do recomeço ou da nova oportunidade que o Senhor já está te dando, como essa curiosidade que nasce dentro de você um pontinho de interrogação. Opa, peraí. É no lugar de novos começos que o Senhor responde as minhas orações antigas? É. Porque Deus, ele responde orações. E às vezes, o Senhor precisa mudar muitas coisas nas nossas vidas para que orações antigas sejam respondidas. Para que novas conexões aconteçam e essas orações sejam respondidas. Então, cria dentro de você, deixa o Espírito Santo criar dentro de você uma alta expectativa do novo do Senhor Jesus que vai acontecer quando você aceitar o convite de recomeçar em um lugar, recomeçar uma história, enfim. Todo mundo tem um tipo de recomeço para poder recomeçar. Mas eu não queria ficar somente com as minhas palavras. Eu queria compartilhar algo que está na palavra do Senhor. Um versículo que venha nos florescer, uma direção do Senhor que venha literalmente, assim, nos dar certeza de que nós estamos sendo movidos pela palavra do Senhor Jesus. E esse versículo vai estar em Isaías 43, do versículo 18 ao 19, que fala assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ermo, gente, significa lugar solitário. Então o Senhor está falando, no deserto eu vou abrir um caminho. E no lugar solitário eu vou colocar rios. Essa é a palavra que o Senhor me floresceu. Em um momento onde eu não queria recomeçar. E Ele me fez um convite. Você não está vendo? E eu tinha duas respostas para dar para o Senhor. Eu poderia fingir de esposa de Ló e falar com o Senhor, não, eu não estou vendo. Eu estou com os meus olhos tão fixados lá atrás, no passado, que eu não consigo ver aquilo que o Senhor está abrindo diante dos meus olhos. Ou eu poderia falar com Ele, Deus, eu não estou vendo muita expectativa boa, mas pelos olhos da fé, eu quero enxergar que o Senhor está abrindo um caminho novo. Não é possível, Senhor, que na vida de todo mundo o Senhor foi um Deus de bondade, foi um Deus que responde oração, é um Deus que não falha, é um Deus que não leva ninguém para lugar desconhecido e abandona a pessoa lá. Não é possível que na minha história o Senhor vai falhar. E aí eu aceitei esse convite do recomeço, mesmo com muito medo, mesmo às vezes não querendo, mesmo me sentindo muito sozinha, porque eu não conhecia muitas pessoas. Eu conhecia as pessoas que estavam nessa igreja, mas eu não conhecia de intimidade, assim, de sentar do lado das pessoas, somente de cumprimentos pelas redes sociais, coisa assim muito, muito superficial. Ou algumas mulheres que eu fazia parte de um projeto junto com elas, mas não era amizade ou irmandade de igreja. Até porque quando a gente chega num lugar novo, como foi o meu caso de chegar numa denominação, uma igreja nova, as pessoas já têm os seus grupinhos, já têm as suas panelinhas. Não que isso seja errado, gente, não tô entrando nesse mérito. Mas as pessoas já têm os seus ciclos de amizade. O novo, aquela pessoa que tá chegando, ela vive esse desafio e é super natural em todos os lugares, numa empresa, na faculdade, é muito natural. Então, pra gente querer viver esse processo, a gente realmente precisa se entregar para o recomeço. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade, a gente fala, ninguém gosta de mim, ninguém me cumprimenta, ninguém me observa, ninguém me chama pra nada, mas olha o nosso comportamento. Será que a gente realmente tá se abrindo? Será que tem uma plaquinha no meu sorriso dizendo eu tô feliz aqui? Ou eu tô só com a cara fechada, ao ponto das pessoas ficarem até com medo de chegar perto de mim? O que eu acho que acontecia algumas vezes nessa igreja. Então eu vivi esse processo, esse desafio de recomeçar, né? De não ser parte, de não estar ali, de estar sendo assim um corpo novo se movimentando naquele lugar. E como uma igreja, provavelmente você já sabe, uma igreja não é muito transicional. De repente começa a frequentar uma pessoa, do nada ela some. Então as pessoas que já estão ali por mais tempo, elas já estão acostumadas com as pessoas que vão e não vão mais. Então cabe a gente que tá indo e realmente tem certeza de que vai ficar, ter uns comportamentos para poder levantar uma bandeirinha e falar, então, eu vim para ficar. Só que enquanto a gente não levanta essa bandeira, realmente muitas vezes fica difícil das pessoas entenderem qual comunicação a gente tá querendo mandar para elas, enviar para elas. E eu tinha muita dificuldade nessa comunicação. E aí eu comecei a sofrer, comecei a falar com Deus, Senhor, tá difícil recomeçar, eu não consigo, e não sei o que, o Senhor falou, mas
olha seu comportamento, olha a mensagem que o seu comportamento está enviando. Você está enviando um comportamento de que você não quer ficar lá. Até porque eu tinha um grande agravante. Por mais que eu já estava em outro lugar, eu ainda tinha muita saudade do lugar antigo. Não o lugar que estava encobrindo o escândalo, mas o lugar que tinha sido antes do escândalo. Então eu ficava assim, o louvor de lá era diferente. Se eu estivesse na outra igreja, nesse momento eu já estava servindo. Ai, se fosse eu. Ai, fulano que fazia tal coisa. Eu estava o tempo todo comparando o novo lugar com o velho lugar, com o lugar que Deus já tinha me tirado de lá. E aí vem esse convite do Espírito Santo. Filha, você aceita enxergar a coisa nova? Eu respirei fundo e falei, aceito. Mas aquele aceito, Deus. Mas eu tô com medo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como fazer. Mas eu aceito. Foi um aceito meio assim, sabe, meio torto, mas eu quis aceitar. Eu tomei a decisão, Deus. Eu realmente não sei o que vai acontecer, eu não tenho amigos, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como me abrir, eu não sei, Senhor, como que as coisas vão acontecer, mas não tem outra alternativa. Eu quero. Essa foi a verdade que eu disse pro Senhor. E aí o Senhor usa esse versículo aqui em Isaías 43 para falar comigo. Esqueça então, filho, o que se foi. Não viva no passado. Então, aqui começa o primeiro desafio do recomeço. O começo, na verdade, né, amadas? O começo é as tentativas iniciais de algo. É as primeiras tentativas. O começo, ele tem um gostinho de novidade de vida. Já o recomeço, ele tem um outro gostinho. Porque para algo recomeçar, algo tem que ter morrido. O começo tem que ter dado errado. Então, o recomeço, ele, por mais que ele seja um presente, literalmente, do Senhor para as nossas vidas, a gente vai chegar nessa parte, o recomeço, ele traz um peso, ele traz uma sobrecarga, ele traz uma marca. Então, realmente não tem como romantizar o recomeço. Os recomeços também são difíceis. Por mais que o começo seja desafiador, porque a gente não sabe aonde a gente está entrando, a gente não sabe o que vai acontecer, você não tem uma marca ruim no seu começo. Já no recomeço, a gente tem uma marca talvez negativa. Então, o recomeço, que é o tentar de novo, é o tomar uma oportunidade de fazer de novo algumas novas tentativas, que já não são as iniciais, né? Agora são secundárias ou enfim, ele traz esse pequeno peso que torna as coisas um tanto quanto mais complicadas. Então, o primeiro desafio do recomeço é encerrar o ciclo com aquilo que começou primeiro, com algo ou algum lugar que nós estávamos. E é aqui que muitas de nós ficamos muitos anos paradas, como a esposa de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal. Ou seja, ela não saiu do lugar. Tem muitas de nós que estamos exatamente assim, nós não conseguimos sair do lugar. Nós estamos como uma estátua parada, no mesmo lugar durante muito tempo, porque Deus encerrou um ciclo, mas eu não consegui sair dele. Eu estou vivendo no passado. Talvez você continue no mesmo lugar, no mesmo relacionamento, na mesma história, na mesma situação, mas o Deus da sua vida, o Deus do seu recomeço, já saiu dessa situação. Mas você se petrificou neste lugar como uma mulher de estátua de sal. E a primeira ordenança é essa: esqueça o que se foi, amadas. É uma ordem do Senhor. Esqueçam, é um verbo de ação. Esqueçam, é uma obediência. A partir do momento que o Senhor fala esqueça e a gente não esquece, nós estamos em desobediência ao Senhor. Desobediência gera atraso de vida, gera maldição. É um pecado. É um pecado. Desobedecer uma ordem impactante do Senhor é um pecado. Então Deus já mandou você sair, Deus já te tirou, mas se a sua mente continua fixada no lugar antigo, é uma desobediência, é um pecado. E foi isso que o Senhor falou comigo: filha, não adianta nada eu ter te trago, você já está corporalmente dentro de um lugar novo, mas o seu coração, a sua saudade está no lugar antigo. Você aceita encerrar esse ciclo, você entende que foi necessário você viver aquela história só até aquele dia, só até aquele ponto. Você entende que o propósito daquele lugar era só o propósito que eu tinha feito pra você, não os propósitos que você tinha criado expectativa. Você entende que eu sabia que você só iria até aquele dia naquela história, naquele lugar? Ok, Deus, então eu aceito encerrar o ciclo. E com lágrimas, viu, gente? Não foi, tudo bem, Deus. Chorando, porque eu sentia saudade, porque o outro lugar era o meu conforto, eu tinha criado um aconchego, eu tinha criado amizade. Gente, eu conhecia a igreja inteira, eu era ativa na igreja, de repente começar de novo. Era de desistir. É muito mais aplausível ficar do jeito que tá mesmo. E aí vem a segunda fase desse processo, desse desafio de recomeçar, que é a decisão. Aqui o Senhor fala: vejam, estou fazendo uma nova coisa, ela já está surgindo. É uma decisão. Mesmo com medo, eu tinha um professor de física que sempre falava isso. Depois que você atravessa a ponte, você perde o medo. Porque decidir ir de um lugar para o outro, ser transicionada pelo Senhor, ou aceitar viver o desafio daquele novo lugar,
é uma decisão. Eu poderia ficar frequentando a igreja durante, tipo, sei lá, uns 5, 6 anos, mas não me decidi viver o recomeço. E aí o Senhor me faz me faz esse convite, né? A decidir, você quer? Então obedeça. Eu estou abrindo agora, eu estou fazendo uma nova coisa. Você quer essa nova coisa? E aí eu começo a desejar, sabe, as coisas do Senhor. Ai, Deus, vai ser difícil, mas eu vou aceitar. Eu vou. E aí, desde o primeiro momento que eu que eu aceitei o convite de encerrar o ciclo passado e decido, né, esse ciclo novo, eu aceito esse convite ao novo, eu começo a chegar nesse lugar agora de uma forma diferente. Agora eu já chego mais sorrindo, eu já chego menos desarmada, eu já chego entendendo que esse lugar vai ser a minha casa. Então eu preciso ter um novo comportamento, eu preciso emitir uma nova mensagem, até mesmo de forma de expressão facial e corporal para as pessoas. Eu preciso apresentar para elas a minha plaquinha, gente, eu vim para ficar. Porque até então eu estava indo, mas nem eu sabia se essa plaquinha existia dentro de mim. Era uma conexão muito falha, entendeu? A qualquer momento eu poderia recuar. Mas a partir do momento que Deus fala, fui eu que te enviei, é eu que estou fazendo esse novo tempo, você não está vendo? Eu entendo que Deus já estava querendo me fortalecer em raízes. Então eu começo a orar, Senhor, me planta na casa do Senhor, como uma palmeira, porque por mais que vier as tempestades, que ela vai balançar de lá para cá, ela vai ser alguém sustentada pelo Senhor. Ela não vai se quebrar com facilidade. Então, nesse primeiro momento, eu permito o Senhor a começar a me dar raízes, me dar sustentação, através de me plantar na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, no pátio do Senhor, para que eu seja como uma árvore plantada na presença do Senhor. Então eu começo a entender que a partir do momento que eu decidi, agora eu começo a ter raízes, ainda pequenininhas, ainda finas, mas agora o Senhor vai começar a me enraizar. Então os meus comportamentos precisam ser diferentes de antes, que eu só vinha por vir. Agora eu preciso mandar mensagens diferentes. Então eu começo a aceitar alguns convites, né? Eu já tinha recebido o convite de participar do Ministério de Mulheres, não tinha aceitado. E aí eu recebo de novo esse convite, eu falo, não aceito, eu quero fazer parte, né? Eu quero estar em comunhão com as mulheres da igreja. Eu começo a cumprimentar algumas pessoas com mais facilidade. Então o meu comportamento foi emitindo novas informações. E as pessoas foram entendendo. Então começou a chegar pessoas que antes não me cumprimentavam. E aí eu sorria para as pessoas com mais facilidade. Eu comecei a me posicionar de uma forma diferente naquele recomeço. E, naturalmente, os frutos da minha nova comunicação foram me dando mais sustentação, mais firmeza. Eu comecei a ter vontade no culto. Então, chegava quarta-feira, domingo, que eram os dias de culto, eu tinha mais vontade. Realmente, meu coração voltou a queimar. Nossa, qual vai ser a palavra? Qual vai ser o louvor? Vou chegar um pouco mais cedo. Porque eu não chegava cedo mais. Eu chegava, tipo, uns 20 minutos, 10 minutos depois que o culto tinha começado. E essa não era eu. Eu sempre fui de chegar cedo na igreja. Então, eu comecei a ter alguns comportamentos de novo. Então, chegava 5, 10 minutinhos, 15 minutinhos antes. Como eu tinha aprendido a chegar, né? Servindo na igreja, a gente sempre chegava um pouco mais cedo. Então, mesmo sendo membro, eu comecei a recuperar alguns comportamentos que eu tinha antes. Então, a gente tinha um tempo para cumprimentar o fulano aqui, o Beltrano ali, pessoas que no corre-corre do final do culto eu não tinha contato, eu comecei a ter. Tudo isso porque o Senhor foi me ensinando a mandar uma nova mensagem e, naturalmente, as coisas foram acontecendo. Mesmo o meu coração ainda inseguro, os meus passos ainda, assim, um pouco devagar. Mas os frutos da novidade de vida foram realmente me fazendo ter mais segurança em entender que ali era o lugar que o Senhor queria que eu florescesse, que eu ficasse, que eu tornasse aquele lugar minha segunda casa, ou terceira casa. E aí, o terceiro passo, né, o terceiro desafio desse recomeço está aqui, nessa pergunta que o Senhor faz, vocês não a reconhecem? E foi aonde eu precisei dar a resposta certa para o Senhor, como eu falei. Eu tinha duas opções de resposta, não tô vendo, porque eu tô olhando para trás e tô com muita saudade do que ficou, ou aceitar, Senhor, eu tô vendo. Pelos olhos da fé, eu quero ver a novidade de vida. Eu quero criar expectativas em novas amizades, em novas conexões, em novos lugares que eu vou conhecer através desse lugar. Você responde a pergunta que o Senhor está te fazendo. E de repente, dependendo daquilo que a gente responde, o Senhor vai direcionando as coisas. Ou ele deixa a gente travado no mesmo lugar. E eu não estava muito afim de ficar travado no mesmo lugar, não. E aí, chegou no grande finale do Senhor na minha vida. Naquilo que Ele me fez, assim, sabe? Me chacoalhou inteiramente. Lembrando que nesse processo que eu dei uma nova resposta para o Senhor, que eu disse, Deus, eu quero sim, eu quero viver esse tempo do Senhor aqui, eu tinha muita insegurança, só que o Senhor falou comigo assim, filha, para recomeçar, você precisa ser vulnerável, ou seja, exponha a sua fraqueza, exponha a sua humanidade para as pessoas, não precisa você chegar aqui armada, fingindo que tá tudo bem com você, não. E aí eu procurei uma pessoa que eu tinha mais comunicação com ela, que eu tinha um pouco mais de intimidade com ela, que fazia parte de um grupo de mulheres que eu participava fora da igreja. E eu falei com ela, fulana, eu preciso ficar aqui na igreja, você pode me ajudar? Ela, claro, eu posso te ajudar. E aí ela começa a me chamar para ir para células da igreja, né?
as igrejas que eu tinha frequentado, elas não tinham visão de célula. Então era a primeira vez que eu tava numa igreja que tinha visão de célula. Então nem tinha costume de ir nem nada. E ela começa a me levar junto com ela para células. Aí, quando eu me decidi, eu também comecei a participar das células. Então, das células, eu tinha mais tempo para conhecer uma pessoa, para conversar com outra pessoa. Então, as coisas foram acontecendo quando eu também abri o meu coração e pedi ajuda para uma pessoa. E aí o Senhor começou a falar comigo, viu como é bom você ser alguém que aceita o convite do novo, as coisas foram fluindo na minha história. E aí eu tive uma amiga que foi essa pessoa, né, a gente foi criando algum vínculo, fui indo para células, fui gostando, fui torcendo, na hora que chegava o dia de célula, além dos cultos, dos dias de culto que eu ficava feliz, também tinha os cultos de célula que eu ficava feliz. Então assim, eu fui me sentindo mais parte, né, a gente vai conversando, cumprimentando, às vezes você chega mudo, sai calada, na segunda vez você tá falando. As coisas foram acontecendo na minha história. E aí o grande finale do Senhor foi esse versículo, né, aqui na parte final, que fala assim, até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Gente, pensa comigo essa situação que o Senhor tá aqui trazendo pra gente, visualizando. Até no caminho, até no deserto, ele vai abrir um caminho. Ou seja, um deserto vai ter agora um caminho. E nos lugares solitários, que é o ermo, ele vai colocar água, ele vai colocar riacho. Quando começa a passar água nesse caminho, água nesse lugar solitário, automaticamente, o deserto começa agora a receber água, automaticamente vai começar a ter plantação, vai começar a ter vegetação. Essas pequenas plantações verdes, elas vão dando origens a pequenas árvores, essas árvores vão crescendo, as árvores, a vegetação vai atraindo inseto, vai atraindo pássaros, os pássaros sempre vêm trazendo sementes que dão flores, aquele lugar que estava solitário, que estava deserto, começa a receber vida. Os pássaros começam a trazer flores, as flores dão frutos, começa a vir animais se alimentar dos frutos, se alimentar da água. O que era um deserto agora começa a ser um jardim. Onde não tinha vida, onde não tinha expectativa de florescimento, onde era terra seca, terra árida, agora, com o caminho no deserto, com o riacho passando no lugar solitário, as coisas começam a fluir. Aquilo que antes não tinha vida, agora começa a ter muita vida, começa a ter cor, começa a ter barulho, começa a ter cheiro de água, começa a ter animais, começa a ter evolução de espécies. Isso é o que o Senhor faz quando a nossa vida está no deserto e nós decidimos deixar o passado para trás, obedecer os novos mandamentos, as novas ordenanças do Senhor, aceitar o desafio, né, de dar a resposta certa para o Senhor. E então, as nossas vidas começam a receber novas oportunidades do Senhor. Quando ele fala, vocês não estão vendo esse novo recomeço, essa nova oportunidade, fala exatamente disso. Do Senhor trazer vida para onde não tinha vida. Do Senhor trazer boas notícias para onde não tinha expectativa de boas notícias. Do Senhor trazer novas conexões num lugar que você não conseguia se conectar. O Senhor é o Deus do recomeço. Aqui, nesse recomeço, é onde o Senhor começa a responder as nossas orações antigas, porque Deus não erra quando Ele nos leva de um lugar para o outro. Tá tudo conectando, tá tudo se conectando e tá tudo se conectando. Você não tá vendo? Você não tá percebendo que você no lugar onde você estava, por mais que você fluía, você não tá observando que por mais que você amava alguma pessoa do seu passado, tem coisas que não fluía mais? Você não consegue enxergar? Pois quando o Senhor começa a nos conectar com um novo lugar, orações antigas começam a ser respondidas. No novo começo estão as novas oportunidades. Então aquilo que a gente começou errado, aquilo que a gente deu mole, aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído, tudo isso fica para trás e Deus nos dá uma nova oportunidade para viver algumas coisas que são cíclicas, que estão sempre indo e vindo nas nossas vidas, mas agora com uma maturidade diferente, em um novo lugar, com novas pessoas. Gente, há um poder de Jesus para nos dar uma nova oportunidade depois de tudo o que nós fizemos de errado. Ou de tudo aquilo que nós não fizemos porque estávamos tão acomodados que perdemos as oportunidades de crescimento, as oportunidades de conexões e de repente Deus coloca um novo começo de novo nas nossas vidas. Se não é apaixonante olhar para Jesus e ver nele uma nova porta, mesmo diante de um deserto, mesmo diante de uma falta de expectativa, eu não sei mais o que eu posso falar para a gente entender o quão maravilhoso é quando Deus nos dá uma nova oportunidade de viver de novo algo novo. E responder orações antigas significa as conexões, significa os lugares, significa as oportunidades. A mentalidade da gente que vai mudando de tempos em tempos. E esse lugar novo tem vida nova para nos dar. Tem novo riacho no nosso lugar solitário. E de uma forma sobrenatural, aquilo que não tinha expectativa, que era o deserto, começa agora a receber vida de Jesus. É como se o recomeçar com o Senhor Jesus fosse Deus nos dando uma oportunidade de ser feliz de novo. De ver coisas que estavam perdidas
tudo que tinha ficado para trás, que nós tínhamos deixado de desejar, porque o lugar tinha abafado algumas expectativas nossas, alguém tinha abafado as expectativas nossas, agora ele está nos ensinando, nos dando a oportunidade de sermos felizes de novo. O desafio de recomeçar em um novo lugar foi muito grande para mim. Foi triste, porque eu tive que enterrar um lugar que eu gostava muito, mas ao mesmo tempo o Senhor foi me ensinando a amar aquele lugar em pequenos fragmentos de recomeço. Pequenos começos todos os dias, pequenos convites todos os dias, pequenas obediências todos os dias. E aí estava a dádiva do presente do Senhor Jesus, que é um recomeço. Eu queria muito compartilhar isso, eu queria muito falar desse Jesus que nos permite ser felizes de novo, mesmo depois do caos, mesmo depois de uma situação terrível, mesmo depois de alguma coisa que nós não tivemos culpa. Outras pessoas podem ter ficado presas no passado, mas a nós, a você, a mim, o Senhor tem nos dado uma nova oportunidade. Talvez você, assim como eu, não teve culpa de um ciclo ter quebrado ou ter que se encerrar. Talvez você não fez nada, mas você saiu com as consequências do ato de alguém. Mas para você, como para mim, o Senhor me deu um presente. O fazer de novo, o começar de novo, o tentar de novo, o começar algo que eu tinha desistido por cansaço. Sabe o mais bonito de tudo? É que literalmente eu cheguei cansada nesse lugar. Ferida, frustrada, decepcionada. Só que Deus, ele não foi tipo apagando as memórias do lugar antigo. Ele simplesmente foi construindo uma nova história. Ele foi dando tempo ao tempo para mim viver o meu luto, aceitar o recomeço. As coisas foram acontecendo de forma muito natural, porque o próprio Jesus foi respeitando as minhas limitações, as minhas inseguranças, os meus medos de caminhar, dando passos grandes. Mas nas pequenas conquistas, nas pequenas observações que eu fui tendo, o Senhor foi falando ao meu coração. Eu estou fazendo algo novo. Eu estou respondendo orações antigas. Eu estou te conectando. Daqui vai sair novas coisas. Daqui vai sair novidade de vida. Daqui... E ele foi dando as direções. Dando as direções. Eu não cheguei ali exercendo nenhum cargo. Eu não cheguei ali fazendo nada, até porque eu queria criar raízes. Essa era a minha oração. Mas o Deus de recomeço, ele foi um Deus muito doce, muito singelo. E eu fui gostando do recomeço. Porque ele foi me dando essa expectativa. Tá vindo coisa boa. Você não tá vendo? Você não tá vendo? Eu tô abrindo um caminho aonde você não via caminho. Olha, 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 olha. E é isso que o Senhor faz quando ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Não tem como a gente consertar humanamente algumas coisas, religar algumas coisas. Mas quando o Senhor nos dá a oportunidade do recomeço, a gente consegue de novo. Pela graça do Senhor, receber um presente de Jesus, a gente consegue recomeçar. É desafiador, né? A gente aceitar um novo desafio, ir para um novo lugar, começar tudo de novo, confiar nas pessoas e mostrar para as pessoas que nós também somos dignas de confiança. As pessoas não conhecem a nossa história, não conhecem as nossas habilidades, não conhecem o nosso temperamento, o nosso jeito. Então tudo vai ser novo de novo. Mas uma coisa é muito certa: se o Senhor te enviou, se o Senhor já deu ordem para esquecer do passado, é porque vem coisa boa. Nos recomeços tem respostas de orações. No recomeço tem oportunidades que em outro lugar nós não teríamos. E foi sobre isso que o Senhor foi falando ao meu coração, ao ponto de me estimular a acreditar que o melhor que Ele tinha para minha vida ainda estava por acontecer. No meio do caminho, muitas novas conexões foram começando a acontecer, muitas primeiras coisas foram acontecendo pelas primeiras vezes, mas eu posso adiantar para vocês que eu me apaixonei pelo Deus do recomeço, que foi nessa história que eu entendi a dádiva do recomeço. E eu creio poderosamente que o Senhor vai nos fazer viver muitos recomeços por aí, mas existe um momento na nossa vida que a chavinha precisa virar. Que eu preciso entender que Jesus é o Deus do recomeço e deixar Ele recomeçar a minha vida várias outras vezes, para que muitas conexões aconteçam na minha história e eu viva um propósito de Deus, do início ao fim. Tem muita gente que fala assim, propósito, vida de propósito, parece que a gente só vai cumprir propósito no final de vida. Não, gente. A gente está o tempo todo cumprindo o propósito. Então, em todo começo e recomeço, tem um propósito do Senhor Jesus. E eu queria deixar esse testemunho, essa dificuldade, mas também essa dádiva do recomeço em um novo lugar. E te estimular a crer que Deus, quando Ele for te enviar, ou se Ele já está te enviando, por mais desafiador que vai ser aquele lugar, encerra o ciclo. Por mais desafiador que seja aquele lugar, decida obedecer ao Senhor. Por mais desafiador que seja aquele lugar, responda as perguntas do Senhor de forma certa. Por mais desafiador que seja aquele lugar, veja que aonde não tinha vida, agora vai ter um caminho de água. Deus está dando oportunidades para a gente florescer de novo em terra seca. É Ele que vai habitar as nossas novas expectativas. É Ele que vai nos influenciar a estar em novos lugares. É Ele que vai te dar novas direções. No meio do caminho, muitas novas direções o Senhor nos dá. Os recomeços são um presente do Senhor para as nossas histórias. Então creia que por mais desafiador que seja o recomeço, vem resposta de oração antiga por aí.